Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Muita luz nessa cabecinha para despertar a consciência de vocês. Bom, vamos lá para o vídeo que eu tanto falei que iria postar, estou postando agora, hoje, bem hoje, que entrou Plutão em Aquário. Bom, antes de começar o vídeo, eu fiz questão de colocar aí de pano de fundo a minha mais nova criação, o jornal O Poder do Oculto Astros, tá? News aí para vocês dos astros e de outras áreas. É claro que o nome do jornal é este, ok? Então, vai falar de astros, vai sim, mas vai ter outras manchetes pertinentes ao que eu achar que cabe a nossa parte aí para despertar de consciência. Lembrando, quem está chegando agora, meu nome é Natália, esse canal é direcionado a tudo que traz um despertar de consciência e conecta você com a espiritualidade da Era de Aquário, ok? Certo? Então, vamos lá. Estou muito feliz com essa criação que nasceu hoje, essa criação. Eu acabei de parir, né? Nada é por um acaso, apenas é uma lei que a gente ainda desconhece, ok? Então, hoje, eu acabei tendo um parto e foi lindo, eu adorei ter esse parto. Esse filho meu, que é esse jornal, ele vai estar aí no TikTok e no Insta. Então, vai ter ali as manchetes, né, de acordo com os trânsitos que tem. Se tiver vários trânsitos na semana importantes, eu vou postar no TikTok e no Insta, ok? Pode ser que eu poste no Shorts, ou do canal Poder do Oculto, ou aqui do @ Despertar 369, ok? Mas é um filho que foi pensado, gerado para o TikTok e Insta e para aqui. Por quê? Porque toda manchete que eu lançar nessas duas plataformas, eu virei aqui aprofundar o assunto, ok? Então, provavelmente aí, quando tiver notícias lá, eu vou soltar um vídeo aqui para poder aprofundar, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, tá? Eu vou tentar ser breve nas minhas colocações, porque eu estou perdendo bastante tempo do meu dia falando, e muitas vezes isso se torna cansativo. Como eu acredito no condicionamento, eu estou no processo de me condicionar a ser mais objetiva, falar menos, tá? Mas com mais objetivo. Não que eu já não falasse, mas vídeos muito longos cansa e eu acabo atrasando outras coisas que são muito necessárias para que eu desenvolva o meu trabalho da melhor maneira possível, ok? Então, vamos lá. Aqui foi a notícia, a manchete, que foi para o TikTok, foi para o Insta e foi para o Shorts do Poder do Oculto. Plutão entra em Aquário. Plutão entrou em Aquário hoje, dia 23/3/2023, às 9h23, horário de Brasília. Plutão vai ficar em Aquário? Não. Ele fica mais ou menos por 2 meses aí em Aquário e volta para Capricórnio. E depois, em 2024, ele fica permanente. Por isso que eu dei uma enrolada assim para postar esse vídeo. Porque, assim, diferente de outras pessoas, eu tenho um olhar diferente sobre as coisas. Então, todo mundo posta as coisas com antecedência, eu não tenho isso, a não ser que eu ache que é necessário, e os meus guias me pedem,
tá? Então, eu não tenho essa tendência a postar 3 meses antes, só se for necessário. Então, quando eu vi que Plutão iria, né, voltar para Capricórnio, eu não achei que era tão necessário, apesar de que muitas correntes da astrologia falam que quando o planeta cruza outro signo ou uma cúspide de uma casa, sempre tem alguns fatos pontuando ali, né? Mas eu acredito que o ritmo ele só é sentido quando realmente a gente toca a música inteira, não é? Porque tocar um pedaço da música e voltar para outra, você só ouviu um pouquinho, traz um impacto ali, mas você só vai ouvir a sinfonia e sentir quando ela for tocada inteira, e isso vai acontecer em 2024, ok? Então vai ter outras notícias que eu vou trazer, muitas manchetes sobre esse assunto, mas é bom vocês já saberem o que está prestes a vir aí, ok? Bom, Plutão, ele é um planeta que, por alguns astrônomos, não é considerado, já teve vários, ou é ou não é um planeta. Para a astrologia, foi incorporado como planeta. E não é algo que a gente pode descartar como se não fosse nada. Uma hora é, outra hora não é. Isso traz instabilidade. A astrologia e outras ferramentas já são bastante rejeitadas por algumas correntes, né? Como sendo algo místico, tirando o crédito, né, da astrologia. Então, a gente não pode deixar uma dúvida de astrônomos, né, tomar conta de uma ferramenta que é tão importante para quem sabe usá-la, né? E para quem sabe o poder que ela tem. Então, não tem isso de tirar ou não tirar. Plutão faz parte da astrologia como planeta, ok? Então, essa entrada de Plutão, é muito importante a gente entender que Plutão é o último planeta e que a gente está para entrar na era de Aquário. Na verdade, Plutão veio para pontuar essa entrada na era de Aquário. Por quê? Isso é uma reflexão minha. Porque Plutão é o último planeta, né? Então, é como se tivesse feito um ciclo perfeito. Plutão é um planeta geracional, então teve um ciclo perfeito e agora a gente entra com esse planeta que é poder puro, é um poder puro, né, Plutão, no signo que é da era. A gente divide a astrologia, né, divide por eras, e essa era é a era de Aquário, tá? Tem alguns que falam que já entrou, outros falam que a gente já está, eu sinto que a gente já está, só que esse camarada, o Plutão, veio aí para fincar, tá? Que sim, a gente está, tá? E agora vai começar as transformações a nível social, tá? Porque Aquário é um planeta social, ok? Então, essa era, ela dura 2060 anos, mais ou menos. Isso foi a era de Peixes, que a gente fala que é a era de Jesus Cristo, que foi criada a, a Igreja Católica, né? Que ramificou pelo mundo inteiro. E agora a gente entra nessa era mais high-tech, tecnológica, tá? Aqui eu coloquei o símbolo, né, de Aquário, que sempre é o jarro ali mostrando a abundância, né? Tem gente que confunde Aquário com o signo de água por esse jarro, mas Aquário não é de água, é ar fixo, tá? É mente, é os relacionamentos, a comunicação, ok? Então, essa entrada de Plutão em Aquário vem trazendo várias coisas, tá?
Eu pontuei algumas coisas aqui, né? É claro que para uma manchete vender, tem que ter uma boa capa, não é? Então, a capa está aqui, certo? Então, aqui eu coloquei intimidade sendo exposta, sexualização na infância, queda da monarquia, libertação de padrões, liberdade confundida com libertinagem e anarquia, tá? Das profundezas para a superfície. Por que que eu coloquei, pontuei, né, essas frases? Porque Plutão é um planeta que eu falo que traz das profundezas tudo que estava ali em Hades, tá? Em Hades, né? Tudo aquilo ali que era tabu, que estava escondidinho ali, que a gente não queria mostrar, sai para fora, né? Vem para a superfície, para que a gente arrume a bagunça, né? Para que a gente saiba quem somos, né? Faz parte da condição humana, esse lado sombra, né? A última vez que a gente teve Aquário, Plutão em Aquário, foi na Revolução Francesa, que a gente teve a queda da Bastilha, né? Eu acho que é assim que fala. A gente teve muita coisa. Para quem quiser estudar sobre isso, é só entrar, né? E buscar aí Revolução Francesa, tá? Deixa eu ver aqui. Bastilha, tá? Foi dia 14 de julho. 14 de julho. Bom, é uma data importante, porque ali começou muita coisa, né? Começou os níveis de classe social, né? Caiu o absolutismo, teve muita coisa, tá? Eu não vou entrar muito a nível histórico, porque pode ser que mais para frente eu faça um vídeo sobre isso. O que a gente precisa saber agora, eu vou compartilhar um mapa com vocês do momento da entrada aí, na verdade, uma hora depois, se eu não me engano, da entrada de Plutão, mas é importante vocês terem uma noção, tá? O que vai acontecer aí. Então, vamos lá, porque senão eu fico falando e não vai, né? Bom, vamos compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, eu espero que vocês estejam vendo. Bom, aqui, desse lado aqui, né, que está a setinha, aqui é o céu de Gaia, tá? O céu de Gaia, ele está num ponto que a gente não tem fuso horário. É como se fosse o céu do mundo, tá? Porque muitas pessoas que fazem mapa, assim, eles colocam o céu de onde você está. Por exemplo, o céu do estado de São Paulo, o céu de Miami, o céu de não sei aonde. Então, ali, cada lugar tem um céu, cada lugar tem uma energia, tá? Para fazer isso que eu estou fazendo, eu não posso ter fuso, tá? Então, foi escolhido ali um ponto que não tem fuso, ok? Então, aqui é o céu de Gaia. Só que esse céu de Gaia, ele está num ponto aqui próximo de nós, entre aspas, porque ele fica a 0 grau do meridiano de Greenwich, tá? Só que desse lado aqui, você tem a raiz da humanidade, que eu coloquei, tá? Que é um lugar no Golfo de Guiné, que é considerado o centro do mundo, tá? Eu precisava fazer isso por quê? Porque eu tenho um compromisso muito grande com o que eu faço, tá? Então, não seria só colocar um céu do Brasil ou um céu, talvez, do mundo. Não, eu precisava fazer a sinastria disso. E vocês podem notar que tanto
esse 0 grau do meridiano de Greenwich e do Golfo de Guiné é o mesmo, tá vendo? É como se fosse almas gêmeas. Aqui tem uma conjunção perfeita, né, do Sol com a Lua, tá vendo? E todos os aspectos que tem um, tem no outro. Então, tá perfeito esse céu, que vai pegar todos nós. É o céu que está sobre a nossa cabeça. É claro que esse céu aqui seria o espaço para mim, Natália, tá? Por quê? Não tem a ver com a cidade que eu estou, com a cidade que você está, é o que está sobre o todo. É claro que algumas pessoas podem falar, mas não é astrologia védica, seria a constelação, né? Não vem ao caso. A gente vai fazer com a astrologia helenística, né, essa ocidental, e tudo bem, tá? O importante é que você entenda que funciona, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que ver? Que aqui, Plutão, tanto no primeiro mapa quanto no segundo, ele está na casa 8. A casa 8 é domicílio dele? Sim. É a casa análoga a Escorpião. E o que essa casa 8 fala, gente? Tudo que o Plutão fala. Tá? A casa 8, ela fala de morte e renascimento, ela fala de transformações, ela fala de investimentos imobiliários, ela fala de moeda, ela fala de tudo que tem a ver com posses, riquezas. Você quer saber de uma pessoa, se ela é rica, você vai na casa 8 e não na casa 2. Porque a casa 8 é onde está revertida aquela riqueza dela. Então, se tiver alguma crise na casa 2, ela vai se recuperar com a casa 8. Entende? Então, Plutão entrou numa casa que tem a ver com a nossa sexualidade, com a nossa intimidade, tem a ver ali com o oculto, tá? Com o oculto. Então, Plutão, ele tem o poder de pegar tudo que está ali embaixo e jogar para cima. Por isso que dos temas ali da manchete foi das profundezas para a superfície. Por quê? Porque esse Plutão ele vai jogar para fora. Ele vai jogar para fora e vai trazer clareza a coisas que a gente tapava ali, tá? Colocava ali como algo, um tabu, um estigma, né? Não queria se dar conta, coisas vão aparecer. Então, assim, vai ser um período, né, mais ou menos aí de 20 anos, assim que ele entrar definitivo, o ano que vem, 2024, vai ser um período muito decisivo em relação a quem é quem, tá? Porque lembrando que Aquário tem a ver com os grupos, tá? Então, a gente vai conseguir ver claramente quem é o seu parceirão e quem não é, tá? Por que que eu estou falando? Porque Aquário tem a ver com a diversidade, tem a ver com os grupos. Eu vou me associar a uma pessoa que não tem a mesma ideologia minha, então, assim, vai existir muitas bandeiras, vai começar, nossa, vai começar a ter uma abertura de muitas bandeiras. Eu vou descompartilhar aqui, tá? Eu já volto. Bom, gente, voltei. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, várias bandeiras vão ser levantadas, tá? Por quê? Só para mim concluir o raciocínio. Hoje eu tive um insight sobre o seguinte: Plutão tem a ver com o coletivo e outras questões, como eu já disse. A consciência, que eu tanto falo nesse canal, nos meus outros canais de comunicação, a consciência é algo que a gente constrói, né? A gente desenvolve. E a consciência tem muito a ver com o caráter, tá?
é como se fosse a soma do conhecimento mais o caráter gera uma pessoa consciente das coisas. A lei, ela vem para pessoas que muitas vezes têm o conhecimento, mas não têm o caráter. Então, a lei, ela funciona para punir aqueles que não têm a consciência. Quando a gente começa a estudar filosofia, por exemplo, a filosofia é uma corrente que auxilia a gente a ter reflexões diante das nossas ações. Então, a gente desenvolve uma consciência que não precisa ter a lei e a punição, porque a nossa consciência basta. Só que nem todo mundo é assim. Então, essa era que vai entrar agora de Aquário é uma era que vai ser, né, muito importante para que a gente veja quem é quem, tá? É claro que aqui eu estou pontuando um pouco da era de Aquário, porque é o marco, ok? Mas vocês precisam entender que está tudo ligado. Está tudo ligado, ok? Então, vamos voltar lá, compartilhar o mapa que a gente estava vendo. Esse mapinha aqui. Beleza. Então, aqui a gente consegue observar que tanto no mapa de Gaia quanto da raiz da humanidade, a gente tem Plutão na casa 8, certo? Então, a casa 8 tem a ver com os nossos investimentos, tem a ver com investimentos financeiros, de propriedades, tem a ver com heranças, né? Tem a ver com a nossa sexualidade, como eu disse. Então, o que a gente precisa, né? A gente, porque eu também estou sobre esse céu, a gente precisa entender. Tem muita coisa que vai se desenvolver durante esses próximos 20 anos que tem a ver com as nossas crianças, porque o oposto complementar de Aquário é Leão. Tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com nossas crianças, né? Com a infância. A infância e a sexualidade, a infância e os abusos na intimidade, né? Porque a casa 8 ali, ela fala da nossa intimidade, né? Da nossa vida privada, né? E assim, muita coisa a nível social vai ser exposta, né? Vai ser exposto porque a gente precisa ter uma consciência de algumas coisas. E daí que vai começar a ser as bandeiras levantadas, tá? Porque tem outros aspectos que vai contribuir. Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês estão vendo aqui Lilith em Leão. Tá vendo? Lilith em Leão. Para mim, essa Lilith, né, ela acaba trazendo, de certa maneira, um sentimento assim, muito nesse signo de Leão, ou as pessoas se sentindo muito rejeitadas, ou pessoas assim muito egocêntricas. Então, tudo tem a ver com situações assim ligadas à infância, aos filhos, como os pais na intimidade estão cuidando dessas crianças. Eu sei que é muito profundo esse tipo de análise que eu faço, não é o tipo de análise que vocês vão encontrar em qualquer lugar, mas vocês precisam entender que está tudo ligado. Eu estou falando de um ponto do mapa, que é a casa 8 ali, mas está tudo ligado, tá bom? Então, eu puxei aqui para Lilith em Leão para vocês terem essa noção, ok? Então, tem uma energia de tristeza. Leão, a memória de Leão é reptiliana e límbica. Então, mexe com o chakra do coração, tá? Tem uma energia de tristeza ali, porque Lilith fala de uma tristeza, fala do empoderamento feminino, sim, fala, mas através da rejeição, muitas vezes. Então, a gente pode desenvolver dois lados. Aquela pessoa que é rejeitada,
e pega e se torna egocêntrica ou aquela que desaba. Então, são coisas que a gente precisa analisar, ok? Bom, então eu falei aqui sobre a intimidade exposta, tá? A sexualização da infância, a queda da monarquia. Por que a queda da monarquia? Vocês acabaram de ver, eu vou compartilhar de novo para ficar mais didático. Esse eixo que Plutão entra é o eixo Escorpião-Touro, se fosse naturalmente, né? Aí. Só que aqui vai ter, inicia com Câncer e Capricórnio, que Plutão está aqui e vai voltar. Só que, na verdade, ele está na mesma casa, tá? Ele está na mesma casa, porque essa casa ela está interceptada por 2 signos. Então, ele vai ficar ali, tá? Ele não vai sair dali. É claro que nesse daqui de Sky, né, do céu de Gaia, ele está ali na cúspide, tá? Mas com certeza já está ali sendo pontuado na casa 8, certo, gente? Aqui tem bastante coisa ligada a trâmite, nesse mapa aqui que ele está na cúspide da casa 7 e 8, tem muita coisa ligada à justiça, tá? Muito processo vindo à tona por abuso, processos de herança fiscal, sonegação fiscal, divórcio, divórcios milionários aí, muita coisa mexendo com pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, que têm muitas coisas aí guardadas, tá? Muito investimento em ouro, em prata, em imóveis, tá? Tudo ali que a gente não vê, porque é uma casa do oculto, ok? E o oculto, ele tem tanto o poder, aquele poder que poucos chegam, quanto aquilo que é do chãozão, da podridão, tá? Então, muita coisa vai ser mostrada, a monarquia, ela vai cair nos próximos 2000 anos, ela vai cair, tá? Porque já não é um formato que corresponde. O absolutismo, quando lá na Revolução Francesa que quebrou e abriu outras classes sociais, é como se a gente continuasse algo que tem que ser rompido. Mesmo assim, foi mantido assim de, né, como que a gente fala? Como se fosse de mentirinha ali a monarquia na Europa, né? Só que dessa vez vai cair de uma vez, tá? Então, nesses próximos 2000 anos, com certeza, a monarquia ela vai ser extinta, tá? Com certeza, ok? É claro que o nome é carregado, né? Mas conforme os anos vão passando, os séculos, vai ficando cada vez mais para trás. Vai entrar para a história, né? Mas eu acredito que a crise que vem aí na monarquia é para finalizar mesmo, porque muita coisa estava ligada àquele fanatismo religioso, ou até mesmo ao colocar o ser humano num pedestal, tá? E isso vai cair por terra, porque Aquário é o coletivo, é o social, é a igualdade de certa maneira. Por isso que vários grupos vão aparecer para cobrar os direitos, né? Então, é muito interessante isso, porque a nossa sociedade ela está prestes a passar por uma grande transformação, tá? Libertações de padrões. Isso daí eu já venho falando há muito tempo, porque a era de Aquário, a gente tem um posicionamento aqui, vou compartilhar de novo. Já estou falando demais. A era de Aquário, ela vem aqui, ó, nos 2 mapas, Touro, Urano está em Touro na casa 11. Casa 11, casa análoga a Aquário, certo? E aonde Aquário está? Na casa 8, tá? Então, assim, é a podridão mesmo,
vindo à tona de uma sociedade, de um coletivo, é a intimidade de pessoas sendo expostas para que os direitos sejam respeitados, para que haja leis e direitos, ok? Touro fala do conservadorismo, de certa maneira, né? Não fala? Por quê? Porque o primeiro signo é Áries, que dá a vida, o segundo é Touro, que constrói, tá? Por isso que é um signo fixo, porque é ele que vai construir ali, estruturar, certo? Ok? Então, ali, esse Urano em Touro já mostra que tem uma ruptura na estrutura social. Ali, uma ruptura com as religiões tradicionais, com as estruturas antigas, empresas de muitos e muitos anos, se tiver devendo no cartório, filha, vai quebrar e vai ser exposto tudo isso. A gente já está vendo muito isso, que né, tudo é fake news. Na verdade, a monarquia é uma grande fake news, né? Pelo menos no nosso século aqui. Ok? Certo? Então, aqui a gente já vê que muitos padrões vão ser rompidos, porque estão ali embaixo, tem uma podridão. Muitos construíram riquezas através de sonegação, através do trabalho escravo, através de em cima dos outros, através de prostituição, abuso de menor, comércio de pessoas, né? A Dark Web aí que o diga, né? Que está nessa casa 8 em Plutão ali, tá? Então, todo esse tráfico dark, né? Vai ser exposto. Vai ser exposto. Para que a gente entenda que o maniqueísmo que foi colocado pela religião, na verdade, foi para ocultar quem somos. Porque o ser humano, ele é composto de luz e sombra. E a gente vai ver isso nítido, tá? Porque é uma construção. Para que a gente chegue nesse humano consciente, esse ser de luz que muitas correntes prega, nós precisamos nos conhecermos primeiro, tá? Então, essa entrada de Plutão vai ser muito significativa. Eu notei, assim, que tem muita energia de fogo, tá? Eu até marquei aqui que tem muita energia de fogo. Inicialmente é uma energia de Áries com Câncer, tá? De Áries com Câncer, depois vai ser uma energia de Sagitário com Peixes. Então, assim, tem muita coisa para mudar a nível de lei, muita coisa para perder, para se romper, tá? Depois a gente vai fazer outro vídeo falando de Sagitário, de Saturno em Peixes, né? Mas aqui é para vocês terem uma noção, né? Eu falei, mas não falei tudo, só vim aqui mesmo falar sobre o que estava na manchete aqui. A liberdade confundida com a libertinagem e a anarquia. É aquilo. Quando a era de Aquário, quem rege Aquário é Saturno e Urano. Urano, eu costumo falar Saturno pai severo e Urano filho rebelde. Quando a gente está rompendo qualquer tipo de estrutura, lembrando que o Urano está em Touro, então a gente já está vendo muita empresa quebrando. Pela pandemia já foi algo pontuado ali, né? A força desse Urano. Muita coisa acontecendo, né, gente? Enfim, o que acontece quando tem esse choque pai severo e filho rebelde? Tem coisas que a gente acaba esquecendo a importância, tá?
Então, quando a gente está a nível assim dessa consciência que a gente está tentando expandir aqui, junto com esse grupo, né, no meu trabalho, com vocês acompanhando, nós se tornamos aí pessoas que olham as coisas de outras maneiras, né? Então, a gente entende que tem estruturas que precisam romper, a gente precisa ter essas intimidades expostas mesmo, para que a gente humanize mais as coisas e não coloque o nome entidade em outras coisas, sabe? Mas sim o ser humano é capaz de fazer isso. É preciso que a gente exponha, rompa algumas estruturas, mas dentro disso tem coisas que o Saturno, Pai Severo, construiu que é importante, são importantes. Então, as pessoas vão ter a tendência, claro, não são todas, porque quem tem a consciência, ela vai ser uma pessoa consciente de a minha liberdade, ela acaba a partir do que a sua começa, né? Aquela consciência de respeito ao outro. Só que, para que foi feitas as leis, né? Que tem pessoas que não pensam assim. Então, vai entrar um período das pessoas confundirem. Eu posso ser quem eu sou, sem escrúpulo, né? Sem limite, que entra a libertinagem e a anarquia, né? Porque quer romper com tudo, né? E todo mundo que tem um pouquinho de consciência sabe que liberdade ela só é conquistada quando a gente tem uma regra, né? Que a gente tem um certo limite. Quando perde esse limite é libertinagem ou anarquia. Só que tem pessoas que vai ser preciso passar por essa libertinagem, anarquia e serem punidas para aprender a valorizar a liberdade com limites, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma notícia do TNIL Poder do Oculto Astros. Bom, notícia urgente aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato na descrição do vídeo ou colocar nos comentários. Se eu tiver um tempo, com certeza eu vou responder, ou eu pego um dia e faço um vídeo só respondendo perguntas de vocês, ok? Um beijo no coração e eu estou muito feliz, Fraternidade de Luz, de estar aqui com esse novo projeto com vocês. Sejam bem-vindos. Um beijo e até a próxima manchete.